Vamos lá para análise macro. Bom, a gente está tendo uma manhã bem agitada. Durante a madrugada inteira nós tivemos as bolsas, tanto da Ásia quanto da Europa, caindo no geral. E a preocupação generalizada, obviamente, tem fatores lá na Ásia que estão precificando essa queda. Mas a maior parte de todo esse pessimismo está sendo, sim, o risco de paralisação do governo dos Estados Unidos por falta de acordo orçamentário nos próximos dias. O que era só, vamos dizer assim, algumas informações que vinham sendo ventiladas no mercado, que estavam com esse risco, isso, aquilo, agora começou a tomar mais corpo, quanto mais próximo chega do vencimento para que esses acordos se concretizem. Nós tivemos, além de tudo, a Moody, que é uma casa de rating, ela relatando que a preocupação com essa paralisação começa a tomar mais corpo, e ela, lembrando, é a única casa das grandes casas de classificação que ainda mantém a classificação dos Estados Unidos na nota máxima, que é o AAA, que a gente chama. Então, mas com essas declarações, ela começa, sim, a dar sinais que está perdendo a confiança nessa nota máxima que ela ainda mantém para os Estados Unidos. E como se isso já não bastasse para gerar um pessimismo, a gente ainda está tendo alguns comentários de membros do Fed, que é o Banco Central Americano, falando de forma dura sobre a necessidade de mais elevação de juros esse ano. Então, assim, tudo isso gera, sim, uma precificação de queda para a Bolsa dos Estados Unidos e alta para o dólar no mundo, que tende a se refletir para as outras regiões do mundo. Inclusive, nós teremos hoje alguns fatores que podem ou aumentar esse pessimismo ou diminuir, porque a gente vai ter aí a divulgação da confiança do consumidor americano e das vendas de novas casas nos Estados Unidos, né? Lembrando que, como o principal combate ainda é contra a inflação, se esses dados vierem muito mais forte do que o esperado, podem aumentar esse pessimismo dos mercados, porque aí reforça a tese dos membros do Fed de que vai ser necessário mais altas de juros para controlar a inflação. Porque se o consumidor está mais otimista, né, ele vai acabar consumindo mais, o que vai pressionar e continuar pressionando a inflação para os próximos meses. E vai obrigar o Fed a ser mais agressivo na sua política monetária. Já na parte da Ásia, a gente teve, como eu falei, as bolsas caindo durante a madrugada inteira. Inclusive a bolsa de Hong Kong, ela caiu 1,48%. Lá em Tóquio, no Japão, ela caiu mais 1,11%. Então, lembrando que eles já tinham vindo de quedas desde ontem, né? E tudo isso começa a se agravar cada vez mais com aquele fator da Evergrande, que é aquela incorporadora. Ontem ela falhou com um pagamento de 4 bilhões de yuans em bônus domésticos. O que quer dizer, é dívidas que ela tinha lá dentro da China. E isso gera uma preocupação a mais por conta de que, enquanto que ela estava não pagando os bondes externos, aí a gente tem uma interpretação de que, não estava pagando, os caras resolveram investir lá dentro da China, ok. Só que agora ela não pagar internamente dá uma percepção ruim, porque mostra que o governo não tá nem aí. O governo chinês não vai ajudar mesmo, então é dali para baixo. E a gente já sabe que isso não é de hoje, né? Então, tudo isso gera precificação ruim para as bolsas como um todo lá na Ásia e nas commodities também, porque hoje a gente teve aí o minério de ferro caindo durante a madrugada também novamente, né? Lembrando que ele já tinha caído ontem e tende a refletir negativamente de novo para a gente aqui no Brasil, como refletiu ontem com a nossa Vale caindo mais de 2%. E já falando da parte da Europa, a gente tem aí a preocupação também com o cenário americano, a precificação ruim sobre essa possível paralisação se não tiver o acordo orçamentário por lá, mas nós temos uma preocupação particular na Europa que são com as empresas de super luxo, porque o Morgan Stanley veio alertar que a procura por bolsas e joias caras na China e na Europa diminuiu e devem diminuir ainda mais nos próximos dias, nos próximos meses. Então isso, obviamente, né, eles não são donos da verdade, mas é mais uma precificação negativa, né? E a commodity também bate na Europa, principalmente a questão do minério de ferro por lá, né? E para o Brasil, a gente tem aqui hoje a divulgação da ata do Copom, que vai ser agora às 8 horas da manhã, ainda não vai dar tempo de eu ler, mas também temos aí o IPCA 15, que é o índice de inflação, que vai ser às 9 horas da manhã, e provavelmente ele vai vir acelerando um pouquinho a mais, pelaquela questão do aumento do petróleo e tudo a mais que já vinha sendo precificado nos índices de inflação aqui pra gente e pro mundo inteiro, né? Então, assim, para nossa bolsa hoje, nós temos sim uma perspectiva que a bolsa novamente abre em queda, como abriu ontem, e o nosso dólar aqui em alta, acompanhando o mundo. Inclusive, o dólar no mundo não está muito alto agora durante a manhã, mas nos emergentes ele já está mostrando força. Então, a gente tende a refletir esse cenário mais pessimista para o dia de hoje aqui no nosso mercado.